Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez nos encontramos para refletirmos sobre o Catecismo da Igreja Católica. No último encontro nós vimos o artigo da fé que fala sobre creio em Jesus Cristo. E nós vamos continuar ainda falando no crer nesse Jesus. E hoje veremos a partir do artigo que diz padeceu sob Pôncio Pilatos. O que significa dizer que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos? Ou seja, Jesus foi sujeito à lei. Foi sujeito à lei do Sinai. Ele não aboliu a lei, mas ele a viveu, a cumpriu fielmente com os seus pais, mantendo a tradição. Ele venerou o templo, indo inclusive nas peregrinações até Jerusalém. Ou seja, Jesus foi subordinado à lei, né? Embora ele deixa muito claro na abertura do Sermão da Montanha que a sua lei não está mais presa numa tábua, como estava as leis mosaicas, mas agora a lei está gravada e implícita no seu coração. E depois ele vai até revelar as bem-aventuranças, vai falar das bem-aventuranças. Né? Então, Jesus começa a provocar ao certo incômodo aqueles que eram fidelíssimos à lei judaica, e até mesmo porque ele começa a realizar alguns atos, não é? Começa a ter ações que o revela como Messias e que, de certa forma, era considerado, sobretudo pela liderança religiosa, principalmente e acima de tudo pela liderança religiosa, de blasfemo, ou seja, ele estava blasfemando porque ele fazia coisas que só Deus podia fazer, o que vai reafirmar mais uma vez que verdadeiramente Jesus é Deus. Então, por exemplo, ele realiza a expulsão de demônios, ele realiza o perdão dos pecados, ele realiza curas, inclusive no dia de sábado, não é? E assim ele vai se manifestando como o Messias, o ungido, o Cristo ou o Salvador da humanidade. E por isso, então, Jesus vai ser condenado à morte. Agora, a morte de Jesus é por causa dos nossos pecados, é uma morte redentora. A iniciativa da morte de Jesus na cruz, da entrega de Jesus na cruz, é uma iniciativa que parte do coração de Deus Pai. Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar. É o próprio Deus que vai reconciliar o mundo consigo novamente. A queda que tivemos pelo pecado, a separação, a ruptura que tivemos com Deus, agora ela é refeita porque estamos reconciliados com o Cristo que se oferece. Agora é interessante que Jesus, para fazer a vontade do Pai, ele oferece-se a si mesmo de maneira livre, né? Então ofereceu-se livremente, como ele disse lá no Evangelho de São João: eu sou o bom pastor e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém as tira de mim, eu as dou por mim mesmo. Então Jesus que se doa, Jesus que se oferece em sacrifício para a remissão da humanidade. Tendo amado os teus, amou-os até o fim. E este amor é um amor obediente, não é? Foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse benefício de todo homem esse benefício salvador de todo homem passa pela experiência da morte de Jesus Cristo. Ou seja, em benefício de uma humanidade inteira, Jesus se oferece. É melhor que um só morra pela humanidade. Então, Jesus, ele na cruz realiza o
pleno projeto de Deus de salvar e remir a humanidade. Depois, ele é sepultado, não é? E quando Jesus é colocado no sepulcro, a pessoa divina, durante esse período da sua morte, continuou juntamente com ele. Ou seja, o seu corpo e a sua alma permaneceram juntos. Por isso o seu corpo não se desfez. Não é? Agora, uma expressão que nós usamos, não é? Que ele foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ou desceu aos infernos. Esta expressão, desceu à mansão dos mortos, quer dizer para nós o seguinte: ele venceu a morte. Venceu a morte e aquele que tinha o poder da morte, o demônio, o diabo. Não é? Então, Jesus, ao descer ao sepulcro, ao descer à sepultura, ele manifesta a vitória sobre o último inimigo da vida humana, que é a morte. Com isso, ele abre para nós as portas do paraíso. Ou seja, por ele, todos nós seremos salvos. Porém, a morte não deteve Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a fé na ressurreição, ela tem dois viés. Ela tem um viés histórico, ou seja, Jesus ressuscitou e tem testemunhas que o viu ressuscitado. Nós temos o sepulcro vazio, nós temos os panos abandonados, não é? As faixas abandonadas. Então, tudo isso deixa claro para nós que a ressurreição de Jesus é também um fato histórico, é inegável. Mas, por outro lado, é também transcendente. Ou seja, Jesus venceu a morte uma vez por todas. E ele vence a morte para que nós sejamos vencedores com ele. Ou seja, o corpo de Cristo escapou às correntes da morte. O corpo de Cristo não se decompôs, mas ele foi ressuscitado e glorificado. Jesus, então, apresenta para nós como o primogênito dentre os mortos. O que isso quer dizer? Ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna e com ele todos nós ressuscitaremos, inclusive as pessoas que morreram no Antigo Testamento. Todos agora poderão ressuscitar. Então, Jesus, depois de ressuscitado, depois de aparecer aos apóstolos, entregar a eles todo o poder para conduzir a igreja, ele sobe aos céus. Jesus, cabeça da igreja, agora sobe ao céu, para dizer que também nós subiremos como igreja, também nós iremos para a direita do Pai, assim como ele está à direita do Pai. Ou seja, contemplaremos Deus tal como ele é, veremos Deus face a face. Então, Deus, Jesus Cristo, ele nos precede no reino da glória. E lá ele intercede por nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, ele se torna o nosso mediador entre o Pai e a igreja e também intercede por nós a todo momento. E há de voltar um dia. Voltará em sua glória e voltará para julgar os vivos e os mortos. Jesus, ele já reina através da igreja, mas ele voltará como o justo juiz. E aí, ele, ao voltar na sua glória triunfal, vai definitivamente decretar a vitória do bem contra o mal, ou do bem sobre o mal. E quando Jesus voltar como juiz, ele vai nos julgar pelas nossas obras. Ele vai nos revelar a nós mesmos, ou seja, nós nos veremos tal como realmente vivemos. Ou seja, irá tirar todas as máscaras. E aí nós prestaremos contas sobre as nossas obras, sobre o que fizemos,
sobre a nossa aceitação da graça ou a nossa recusa da graça de Deus. Por isso, nós nos preparamos e sempre devemos estar nos preparando para a volta do Senhor. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, nessa certeza de que o Senhor Jesus virá. Enquanto isso, nós viveremos na comunhão da igreja, nós viveremos aí formando este corpo místico de Cristo, na esperança e na certeza de um dia nos encontrarmos todos em sua glória, participando assim da sua vida divina. Ele que veio participar da nossa vida humana, agora nos prepara para participarmos também da sua vida divina. Um abraço e fique com a bênção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não esqueçam de dar o seu like, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e de se inscrever em nosso canal. Precisamos muito de vocês para continuarmos com este trabalho, com esse nosso projeto. Graça e paz.